Olá, sejam todas bem-vindas para mais um encontro do Pacto EJA. Estamos aqui, professora Isabel, professora Rogéria e eu, professor Hermes, para mais uma conversa de orientações pedagógicas. Neste encontro, especificamente, nós vamos tratar do tema identidade e agora nós vamos tratar de orientações pedagógicas, para cada uma das áreas, linguagens, de matemática e tecnologia. Então vamos dar início, uma conversa aqui com as professoras, discutindo um pouquinho sobre agrupamento produtivo. Nesse momento a gente vai trabalhar a discussão sobre identidade, quem somos, a partir da perspectiva dos números e palavras em conexão. E pensar em agrupamentos produtivos é justamente a oportunidade que nós temos enquanto docentes de pensar justamente em trabalho coletivo, colaborativo, como possibilidade pedagógica em sala de aula. Então, vamos imaginar uma turma, de 30 alunos, com alunos mais ou menos na faixa etária entre 15 a 18 anos, uma turma bastante diversificada, tanto em termos de leitura como em termos de alfabetização. E o professor, o educador, com a turma nessa característica, ele tem a oportunidade de realizar trabalhos colaborativos com esses alunos. Então, o fato de termos alunos, por exemplo, que são alfabetizados e não alfabetizados, que participam e não participam, que se interagem e aqueles que silenciam muitas vezes, não significa dizer que ele não tem aí, neste momento, a oportunidade de, tendo um diagnóstico acerca desses alunos, ou seja, verificando os níveis de aprendizagem que esses alunos estão, observando aquilo que motiva os alunos em termos das reais necessidades que eles apresentam, ele não tem a oportunidade de aí ele fazer esse ajuntamento para que esse trabalho colaborativo seja significativo para esses alunos. Sim. Então, pensar em agrupamentos produtivos é pensar nessa perspectiva. E, sobretudo, em turmas de EJA, porque quando a gente pensa em turmas de EJA, a gente tem essa característica diferenciada. E o contraditório é importante nesse momento, para essas turmas. Acho que você tocou num assunto bem interessante, que é justamente esse espaço da sala de aula de apresentar o pensamento contraditório, E esse agrupamento é uma oportunidade, professora? Isso. Até não de opiniões, mas de forma de construção de pensamentos, que vai ser muito importante para a aprendizagem, Com certeza. Que caminhos você tomou e qual caminho que eu posso tomar? Vamos conversar sobre isso, Isso. Então, é importantíssimo mesmo esse contraditório não ser só no nível das opiniões, mas isso é algo também que precisará ser ensinado, Com certeza. E assim, o educador, quando ele tem essa percepção, por exemplo, de que turma é esta, ou seja, em que nível de aprendizagem essa turma está, ou seja, no primeiro momento ele tem um diagnóstico, ele consegue organizar a sala de aula, os espaços de sala de aula que proporcionem esse ajuntamento a partir das reais necessidades que são apresentadas por esse aluno. Ele tem ali a oportunidade de juntar, fazer esse ajuntamento mesmo, daquele aluno que tem, por exemplo, aquele aluno que é mais ativo, é participativo, com aquele que tem uma menor participação. Aquele aluno que já está alfabetizado, com aquele aluno que não está alfabetizado, ali ele tem uma grande chance de dar o direcionamento e a orientação para que essa integração possa facilitar a aprendizagem e a aprendizagem possa se tornar mais significativa. Tem uma coisa interessante também, que a gente sempre vem falando, nos nossos textos anteriores, na questão da escutativa, que a gente sempre associa muito à figura do professor, mas o aluno, o estudante também precisa aprender a fazer essa escutativa, E aí, nesses grupos, eles têm a oportunidade de aprender a ouvir, a respeitar o momento de fala do outro. Então, o trabalho desses grupos colaborativos também tem essa perspectiva, do aluno aprender a exercitar a escutativa. Muito bem posto, É uma aprendizagem também, que nós muitas vezes focamos muito naquilo que a gente chama de conteúdo, E a gente chama isso de alguns autores, de conteúdos atitudinais, E extremamente importante uma vida em sociedade, Exato. E é bom considerar que, assim, esse também é um processo de aprendizagem para o professor, tanto para o aluno quanto para o professor. E quando a gente trata sobre essa temática da identidade, a gente está tratando de uma temática que é complexa, mas o que é importante a gente considerar aqui, são as perspectivas
pedagógicas que podem ser trabalhadas em turmas de EJA. É isso que a gente precisa focar inicialmente, né? Quais são as possibilidades que são nos apresentadas para a gente poder trabalhar essa temática? E é interessante porque, geralmente, quando a gente aborda a temática da identidade, a primeira ideia que vem à nossa mente é a de que é o nome, né? O nome da pessoa. Né? Muito bem. O nome é a referência inicial para a gente, quando a gente pensa numa identidade, né? E, assim, é interessante isso, né? Pensar sobre isso, porque, assim, o nome é o nosso reconhecimento social. E quando nós falamos o nosso nome, nós estamos nos identificando para as pessoas, né? Então, essa identificação, que é esse reconhecimento social, ele vai, de certa forma, nos caracterizar enquanto indivíduo. Né? E o que é importante a gente destacar aqui é que, geralmente, quando a gente diz o nosso nome para alguém, no primeiro momento a gente pensa assim, olha, meu nome é Isabel, então só eu tenho esse nome, né? Mas a gente sabe que existem muitas pessoas que têm nomes idênticos aos nossos, né? E aí, quais dificuldades podem ocorrer pelo fato de pessoas que possam ter nomes iguais aos nossos? E aí, eu pensando sobre isso, eu lembrei que eu tive a oportunidade de ministrar um curso chamado TV na Escola e os Desafios de Hoje. Era um curso à distância. E, à época, eu conheci um aluno, que o nome dele, meu nome é Isabel Marinho da Costa, e o nome do professor é Luciélio Marinho da Costa. Inclusive, esse professor, esse aluno hoje, ele é professor da universidade, é professor do curso de Educação do Campo. E eu lembro que, à época, eu fiquei muito curiosa, porque eu nunca tinha conhecido alguém que tivesse um nome idêntico ao meu, né? Não era um nome, mas era um sobrenome completo. Eu falei, não, tem que ter alguma relação. E ficamos, tanto eu quanto ele, ficamos bastante curiosos, fomos em busca, né, dessa informação e identificamos que nós não tínhamos nenhum grau de parentesco. Ou seja, é possível. Isso prejudica em quê em nossa vida? Em nada. Então, nós vamos encontrar pessoas, né? Que têm uma identificação de nomes parecidos com o nosso. E aí, assim, enquanto educadores, a gente tem a oportunidade de estimular os alunos a perceberem isso, né? Verificar seus nomes, verificar, inclusive, mostrando para os alunos, né? Porque o site do IBGE, né, se fizer um breve, né, rastreamento aí, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, no censo é possível você identificar pelo menos uns 20 a 30 registros de pessoas com nomes igual ao seu. Então, isso é importante para o aluno perceber, né, que existem, né, no nosso país pessoas com os nomes muito parecidos com os seus. E que isso é uma forma de se identificar. Né? Ou seja, o nome é o primeiro momento em que você vai se identificar enquanto indivíduo na sociedade. Mas aí, assim, temos outras formas de identificação, né, que a gente chama de os elementos formais, que é, por exemplo, a carteira de identidade, que é o registro geral, o CPF, né, que é o cadastro de pessoa física, né, a certidão de nascimento, são elementos formais que nos identificam também enquanto pessoa. Agora, o que é importante a gente considerar aqui é que esse elemento formal, ele tem uma característica interessante, que daqui a pouco a gente vai fazer com a professora Rogério, eu acho, né, que é a numeração, né, a sequência numérica. Né? Então, assim, o que nos torna singular nesse processo é justamente o fato de que nós somos sujeitos únicos. Podemos ter nomes idênticos, mas a nossa história de vida, né, a nossa participação social, a nossa presença no mundo nos diferencia de outras pessoas. Então, pensando nesses registros, né, nessas possibilidades de identificação, a gente pode perceber, você pode identificar e verificar que não tem como outra pessoa ter o mesmo número de CPF que o seu. É único. Então, torna você singular. Né? E a sua forma de vida, né, a sua história de vida, a sua presença no mundo também torna você singular. Então, você pode ter muitas Marias, muitos Josés, mas o que diferencia é justamente isso, né? E pensando nessas possibilidades formais, nós temos aí essas possibilidades que vão te dar a oportunidade de perceber esse diferencial. E pensando hoje, né, sobretudo hoje, assim, nos aspectos, nos elementos não formais, nós temos as mídias sociais, né? Ou seja,
tanto as mídias sociais como as plataformas de jogos, né? Os aplicativos, eles nos dão a oportunidade de nos identificar de uma forma informal, né? Então, assim, o que é diferente é que nessa informalidade de identificação é que você, muitas vezes, né, cria ali, né, uma identificação numa rede social e não necessariamente você usa o seu nome, né? Conheço pessoas que utilizam, inclusive, nomes e números, ou nomes e símbolos, ou palavras para se identificar. Né? Mas o que é importante a gente enfatizar aqui, pensando na tecnologia, é que mesmo você não se identificando enquanto, né, na sua formalidade, ou seja, de uma forma informal, nesses espaços, nós temos aí, né, a própria rede, né, que faz essa identificação a partir também de números, né, que a gente chama de endereço protocolo da internet, que são os IPs. Então, ninguém se esconde. De alguma forma ou de outra, nós somos identificados por números ou por nomes. Exato. É isso. Aí, assim, Isabel falou de alguns documentos, né, que são a nossa oficialização nessa sociedade, né, falou do RG, do CPF, a gente tem também a carteira de trabalho, o título de eleitor, são todos documentos que são fundamentais para o exercício pleno da cidadania. Né, são fundamentais. E para cada documento desse você tem um número. Sim. E alguns deles a gente usa tanto que termina memorizando. É o caso, por exemplo, do CPF. Toda vez que você vai fazer um cadastro, você vai fazer uma compra, vai fazer um financiamento, a primeira coisa que ele pergunta, qual é o seu CPF? Que é engraçado isso, né? Havia até, né, registro geral era bastante comum, né? Mas agora parece que, né, praticamente só o CPF, né? O CPF é a primeira coisa que pergunta. É uma mudança também por conta das tecnologias, né? Isso, exatamente. Então, a gente tem esses números, mas não só esses números, né? Tem muitos outros números que definem a nossa identidade, que, como a Isabel falou, né? A gente pode ter o nome igual, mas o CPF já vai ser diferente. Tem muitos outros números que fazem também, né, a nossa personalização da nossa identidade, né? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, e aí a gente vai fazer uma brincadeira que é o seguinte: eu vou dizer um número, e vocês vão tentar adivinhar a que esse número está se referindo. Tá? Quem estiver assistindo vai fazer isso também. É o seguinte, vamos lá. 1,68. O que é que você acha que é, meu? 1,68 acho que é a altura, né? Minha altura. Tudo bem. Isabel, 1959. Não né? Assim mesmo. Eu podia ter metido nessa. Eu deveria. Acho que eu devia ter aumentado um pouquinho. 1970. Acredite, em 1970. Mais duas tentativas agora. 83. 83? Sim. Seria a idade, né? 83 de idade. Dela não. Não, então não. 80, é o número do 83? Talvez seja o nascimento de algum filho. Não. Também, mas não foi isso que eu pensei. Coincidentemente Não tenho a mínima ideia. 80. Vou dar uma dica. DDD. Boa, DDD. É que eu não sou paraibano, desculpa. Não. Mas uso muito 83, desculpa. Então, veja, a gente tem uma série de... Eu poderia citar vários outros exemplos, né? Por exemplo, minha data de nascimento, a minha idade, a quantidade de filhos que eu tenho, o ano que eu ingressei como professora na universidade, o ano em que eu me aposentei, que foi esse, né? Então, a gente tem muitos números que definem essa nossa identidade, né? Que é plural, diversa e que a gente associa a esses elementos quantitativos. Mas veja, todos esses números, eles têm funções diferentes, né? Tem número que é resultado de contagem, tem número que é um código, tem número que é uma medida, né? E aí, quando você vai planejar atividades pensando no tema identidade vinculado à matemática, então a gente tem que pensar algumas coisas. Primeiro dela, as atividades elas devem explorar essas diversas funções dos números. E por que isso? Porque dependendo da função, pode ser que a gente escreva ou leia o número de maneira diferenciada. Né? E eu vou dar um exemplo. Quando a gente coloca a data, se eu coloco 2025, a gente não põe o ponto separando as ordens. A gente põe 2.025. Né? Mas se 2025 é o registro de uma quantidade, por exemplo, de pessoas que estavam numa manifestação, numa determinada festa, aí a gente, em geral, põe o ponto. Por quê? Porque facilita a leitura daquela quantidade, daquele número. Se eu estou falando em 2025 como preço de um determinado objeto, aí, além do ponto, eu vou colocar o cifrão na frente, uma vírgula no final do número e 2 zeros. Sim. Se eu estou me referindo à distância entre duas cidades, além do ponto, eu vou colocar o quê?
quilômetro no final, né? Então, dependendo da função do número, né, a gente vai escrever, eu vou fazer a leitura também de forma diferenciada. O nosso telefone, por exemplo, né? Se alguém me pergunta qual é o número do seu telefone, eu não vou dizer 990 e tantos milhões, 545 mil, 300 e tantos. Se eu disser assim, é porque eu estou querendo que a pessoa não preste atenção, não memorize o meu número, né? Porque a gente, em geral, esse tipo de número, a gente diz o quê? Por grupos, né? Porque é mais fácil da gente dizer e é mais fácil também da outra pessoa memorizar ou registrar, ou, né, fazer a anotação. Né? Então, essas diferentes funções, elas precisam ser exploradas nas atividades com os estudantes. Isso, assim, né? Isso acho que tem a ver com numeramento, né? Também. Porque isso não é uma coisa que a gente aprende formalmente, mas a gente é demandado socialmente, né, Rogério? Então, assim, ninguém espera, por exemplo, que vai falar, né, 9 quadrilhões, né? Não. Acho que até ficaríamos, né? Seria no mínimo estranho, a gente vai ter que tem que falar em dupla, né? Ou em trio, geralmente, né? Hoje em dia 9, né? E aí começa, né? 9, não sei o que mais. Então, a tendência é a gente separar em grupos. É a mesma coisa para o CPF, né? Tem algumas pessoas que dizem o CPF em grupo de cada 3 números, outros dizem de 2 em 2, né? Outros dizem de parte 3, parte 2. Então, depende muito da dimensão do número, dessa função que esse número tem. Então, assim, é importante a gente discutir isso com os estudantes, né? Um outro aspecto importante é a gente discutir exatamente aquele ponto que Isabel levantou inicialmente. Por exemplo, o CPF, só eu tenho aquele número. Sim. Mas, por exemplo, muita gente nasceu na mesma data que eu nasci, né? Então, tem muita gente que nasceu no dia que eu nasci. A mesma coisa, muita gente tem o mesmo número de filhos que eu tenho, né? Então, existem... A mesma idade. A mesma Mesma data, a mesma altura, né? Então, existem números que são referência individual, mas também esses que a gente compartilha com outras pessoas. E isso é muito interessante, porque aí a gente termina descobrindo similaridades com pessoas que a gente não tem, né, nenhuma aproximação. Então, isso é legal para a gente... E é interessante, professora, porque também é uma oportunidade para o educador, né? Estimular isso em sala de aula. Porque às vezes os alunos nem se conhecem, né? Isso. E aí você descobre que tem muita coisa em comum com o outro, né? Sim. Fazendo essa conversa sobre esses números. Então, isso é importante. E como a professora Andréa falou no vídeo, né? A gente não pode deixar de lembrar que a identidade é um conceito que ele é mutável, né? A nossa identidade, ela muda ao longo da nossa existência, né? Eu era uma pessoa quando eu era adolescente, fui outra quando eu era adulto, sou outra agora que estou idosa. Então, a nossa identidade, ela muda, né? Do mesmo jeito que esses valores numéricos associados à nossa identidade também mudam. Então, é interessante a gente discutir isso. Quais desses números que a gente associa à nossa identidade são fixos, ou seja, durante toda a minha vida eles vão ser os mesmos valores, e quais os que são mutáveis, né? O tempo todo está mudando. Por exemplo, a minha data de nascimento é uma só. Sim. Mas a minha idade muda. A cada segundo ela está mudando, né? A mesma coisa, o meu peso, a minha massa, né? Eu já passei um período em que eu tinha uma certa constância de peso, aí agora, né? A gente vai uma hora, a gente está com alguns quilos a mais. Então, assim, é muito interessante a gente discutir com os estudantes isso também, né? Essa relação da identidade com o aspecto de mutação, de mudança, né? Temporal, e por aí vai. Outra coisa importante é a gente considerar no desenvolvimento das atividades a diagnose. Né? O que é que meus estudantes sabem, né? Escrever, ou ler, ou compreender a partir dos contextos, né? Acerca dos números. Porque aí você tendo essa diagnose, você consegue identificar quais os números que vão ser mais interessantes trabalhar naquele momento com os estudantes, né? Para você, e também fazendo as atividades com uma gradação que seja compatível com a turma. Né? Então, isso é muito importante. Outra coisa interessante é lembrar que nesse processo de trabalho com os estudantes, a gente está falando de construção de conceitos matemáticos. Então, os conceitos matemáticos são centrais, eles levam tempo para serem construídos. Né? Então, isso vai demandar muita atividade, diversificação das atividades, diversificação dos contextos. Né? Então, muitas vezes você vai ter que trabalhar em espiral volta, né? Fala novamente sobre o mesmo tema, com um nível de profundidade diferenciado. Então, isso é essencial no trabalho em sala de aula, né? E, finalmente, a gente leva em conta a experiência dos estudantes. E, por exemplo, as crianças, elas têm um nível de convivência com números diferente do nível de convivência dos adultos. Né? Então, eles têm experiências muito diversificadas, muito mais ricas, muito mais amplas e que precisam ser consideradas na hora que a gente está planejando a atividade para aquele estudante, né? Para o estudante da EJA em particular. Então, isso é fundamental. E aí eu trago um exemplo no texto, que é da uma educadora popular, que se chama Miriam Raquel, que é de Maceió, e que ela fez uma atividade explorando
a numeração dos ônibus que os estudantes mais usavam. Né? Na maioria das cidades aqui do Brasil, os sistemas de transporte coletivo, eles têm uma codificação. Né? Aquela codificação ela vai se referir, em geral, às principais avenidas da cidade, alguns pontos de referência que são centrais naquele espaço. Né? Então, o trabalho ficou muito interessante, tem um link para o vídeo no texto, e a gente recomenda que leia. Né? E aí, só para finalizar, uma coisa que é importante lembrar também, é que não é só fazer a lista de números, como é que vocês sabem ler, não sabem ler o número, sabem escrever ou não escrever o número. Esses números, eles têm um potencial enorme para a gente sugerir discussões que também abordem o aspecto social, político. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu completei 60 anos, né, já faz algum tempo, no outro dia eu fui pegar a minha carteira lá no CEMOB, que era para ter direito ao estacionamento para a maioridade. Hoje eu tenho direito a entrar em filas que são de prioridade, né? Mas assim, eu ficava me perguntando assim, como é que de uma maneira mágica eu passei de um dia para o outro, né? Só porque eu fiz aniversário, eu caí na categoria de idosa, né? E aí a gente pensa assim, o que é que nos define como uma pessoa idosa? Né? Esse conceito, ele é um conceito fixo, né? Ou ele muda de sociedade para sociedade, muda até na nossa concepção. Sim. Então, por exemplo, com certeza eu tinha uma concepção de idoso diferente quando eu tinha 15 anos, né? Da que eu tenho hoje. Né? Com 15 anos eu achava que uma pessoa de 50 já estava idosa. Né? Hoje eu tenho mais de 60 e na minha cabeça... E aí eu lembrei, uma vez eu estava caminhando na praia, tinha 2 senhores sentados na calçadinha ali conversando, e eles falando sobre um amigo que havia falecido, né? Aí um deles disse assim, mas rapaz, se soubesse que fulano morreu, eu fiquei com tanta pena, tão novo, não tinha nem 80 anos. Um jovem aí. Né? Então, assim, essas discussões, elas são muito importantes, né? Da gente Principalmente fazer... na EJA, né? Na EJA, com certeza. Muito importante. A gente vê os desdobramentos, né, desses elementos na perspectiva social, na perspectiva política, né? Até por conta dessa identidade, né? Às vezes há uma resistência forte, né? E isso atrapalha também, né? Algumas discussões. E outras vezes há uma super aderência também, que aí também geram muitos atritos. Os estereótipos que a gente diz assim, eu sou idosa. Isso, né? E aí a outra não aceita, então... Esse espaço, né, é importante essas discussões a partir justamente desses pontos, né? Isso, então acho que é importante destacar isso, né, em relação ao trabalho com números em sala de aula, né, que vieram a partir das sugestões da Isabel, da representante Isabel, com relação aos documentos, né, que nos oficializam na sociedade. Você falou de um aspecto interessante, né, e que a gente tem que considerar, o educador não pode deixar de considerar, que é justamente o diagnóstico. Isso. Né? Você trouxe elementos justamente muito importantes, mas o professor só vai perceber quando ele começar a estabelecer esse diálogo em sala de aula com os alunos, né? Então, um dos aspectos que você tratou é justamente assim, nós estamos tratando com turmas de EJA, né, são adultos, né, jovens e idosos, que de algum modo têm uma relação com os números que é mais intuitiva, eu diria, né? Isso. Ou seja, vem mais dessa experiência social do que do espaço de sala de aula. Isso. Então, quem é que vai dar um novo sentido, sistematizar essas ideias? É o educador, a partir justamente desse levantamento de dados que ele faz através do diagnóstico. E isso também ocorre a partir da tecnologia, né? Então, assim, nós estamos tentando aqui, né, fazer uma conversa justamente para perceber onde é que essa temática pode se encaixar a partir das áreas. Então, pensando nas tecnologias, voltando para aquele diagnóstico que nós já tratamos inicialmente, anteriormente nos outros textos, é de que justamente o professor tenta identificar, né, qual é a relação que esses alunos têm, por exemplo, com os recursos tecnológicos. Né? Eles usam a internet, eles têm smartphone, têm celular, em que espaço eles fazem a utilização desses recursos, né? Se nas residências, nas ruas, como é que eles vão lidando, né, com esses recursos, ou seja, eles têm acesso às mídias digitais, como é que eles interagem, né, se isso é favorável para eles, ou se eles se sentem prejudicados por não saberem, né, acessar, não saberem se comunicar. E aí, Rogéria, pensando justamente no que a gente vem tratando, né, na questão do CPF, da identidade, a gente sabe que nós temos o site, né, do governo federal, da Receita Federal, que vai dando, né,
links, disponibilizando links, né, de acesso para a orientação do cadastramento. E às vezes nós temos alunos, né, nesses espaços que não tem uma parceira de identidade, não sabe quais são os passos que podem, né, utilizar para poder fazer, né, esse registro geral, fazer essa certidão. Então, essa também é uma oportunidade para o professor usar do espaço sala de aula, e aí fica como sugestão, né, para o educador, né, que nesse espaço ele possa fazer o data show e apresentar mesmo, né, abrir lá o site do governo federal, mostrar o passo a passo para o aluno, identificar quais são os links que estão disponíveis e fazer junto com eles, quem sabe, o cadastro desse aluno, né, para que os outros também possam ter a oportunidade de se sentir identificados socialmente no espaço de sala de aula, né? É importante a gente dar ênfase a isso. Então, as oportunidades pedagógicas são diversas, né? Pensando nessa temática e nas demais temáticas. E aí, assim... E essa é uma questão de cidadania, né? Sim, claro. Principalmente, né? Claro. Hoje a gente vai ver muito fortemente essa questão do acesso digital, né? Quanto tem limitado muitas, principalmente pessoas analfabetas ou com um certo grau de, né, aí de domínio da escrita não tão, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Porque hoje em dia tudo, né, circula, né? Hoje em dia tudo circula através do sistema digital, né? Com certeza. Digital. E a gente não pode anular esse processo. Não pode, né? Porque, de algum modo, eles estão tendo acesso. A diferença é que o espaço escolar é um espaço justamente para sistematizar essas ideias, para organizar essas ideias que estão aí soltas, sendo feitas até de forma aleatória. Então, muitas vezes, esse jovem idoso que está no espaço de sala de aula, ele só tem a oportunidade de fazer, né, de receber essa orientação quando ele consegue um emprego e quando alguém tem essa preocupação de orientá-los nesse sentido, porque é uma dificuldade muito grande para um jovem, às vezes, né, numa primeira experiência de trabalho, né, sem saber quais são os caminhos que vão, porque muitas vezes a própria família não tem também essa orientação, e o espaço escolar é essa oportunidade também, né, e o educador não pode perder de vista, né, essa orientação. Então, fica a sugestão, né, pensando no CPF, pensando no registro geral, pensando nessa identificação cidadã, né, do sujeito, o educador não pode se anular desse processo e ter a oportunidade de usar esse espaço justamente para fazer essa orientação. Então, é um espaço educativo, um espaço que ele vai poder dialogar, orientar, e aí é importante que o educador esteja atento justamente, né, aos links que estão disponibilizados, né, para que ele vá seguindo essas orientações e podendo orientar o aluno nesse passo a passo e fazendo esse cadastro. E aí também é interessante, que eu gostaria muito aqui de dar o destaque também, né, é que nós temos também disponível um aplicativo chamado Palma Escola, né? Então, o que é o Palma Escola? Na verdade, o Palma Escola, eu considero como um aplicativo que vai facilitar, né, o professor nesse processo de alfabetização. É um aplicativo, está lá nas redes, né, ou seja, você pode ter acesso através da internet, pode baixar esse aplicativo, e aí fica a sugestão para o educador que o Palma Escola ele vai dar a oportunidade a você de tratar justamente com os alunos do processo, né, tanto de alfabetização quanto dos anos iniciais, e tratar com eles aspectos interessantes para pensar também a identidade. Então, vamos lá, o Palma Escola é um aplicativo gratuito, né? Você pode baixá-lo, inclusive pode fazer isso com os alunos mesmo em sala de aula, a partir do momento que você identificar que os alunos eles têm, né, acesso à internet, está lá com o celular deles, eles podem baixar esse aplicativo no celular, no smartphone, no tablet. Então, você pode orientar esses alunos em sala de aula, baixar esse aplicativo e fazer essas orientações. E a sugestão que eu dou para você, educador, aqui, né, antes de fazer esse processo em sala, você mesmo baixa o aplicativo, faça o registro, e quando você baixa o aplicativo, que é gratuito, imediatamente, as primeiras coisas que você precisa fazer, assim como nas redes sociais, é o quê? Se identificar. Então, o aluno vai ter a oportunidade de se identificar, e nessa identificação, ele vai começar a ter o acesso ao passo a passo. E aí, o que é interessante no Palma Escola, né? É porque, para os níveis, né, de alfabetização, a gente sugere sempre os níveis 1 e 2, né, que vai tratar justamente letras,
consoantes, né? E o que é interessante é porque vai aumentando os níveis, né? A partir do momento que o aluno vai ali participando, vai aumentando os níveis de aprendizagem. Então, ele vai aprendendo as letras, vai ouvindo as letras, porque também vem o som das letras, né? E, consequentemente, também vem os desafios que são apresentados nos jogos. Aí ele vai se desafiando, isso vai estimulando a curiosidade. E o educador também pode, em sala de aula, junto com eles, trabalhar coletivamente, porque o aplicativo permite até a presença de 5 pessoas ao mesmo tempo, né, fazendo esse trabalho. E para os níveis de ensino, os anos iniciais, o professor tem a oportunidade de trabalhar os níveis que a gente chama de 4 e 5. E aí já são o quê? Palavras, formação de frases. E sabe o que é interessante, Rogério? É que as palavras, né, já que a gente está tratando de identidade, nós temos lá vários links, e temos um link que trata só a família. E lá na família vai aparecer o nome do pai, mãe, primo. É escrito, né? E aí, dando também a oportunidade dele formar frases a partir da palavra pai, a partir da palavra tia, tio. Então, é uma oportunidade interessante, né, para o professor trabalhar com essas questões, além do fato, né, da perspectiva do letramento social, né, que é o uso social das palavras. Né, o aluno não vai apenas memorizar, mas ele vai ter a oportunidade de fazer essa associação a partir da experiência de vida deles também. O aplicativo permite isso. Sim, inclusive é um aplicativo que é um recurso, né, para alfabetização, bem interessante, né, a gente tem mais... Ele não vai dar conta de alfabetizar sozinho, né? Claro. Por isso que ele é um recurso, né? A gente tem essa questão. Também não é um método de ensino, a gente precisa deixar claro isso, que não adianta só jogar lá e achar que, né? Ele tem que ser pensado, ele tem que ser planejado dentro ali, né, da proposta do professor, né? E aproveitando então essa discussão justamente sobre essa questão, né? A gente propõe, na dimensão da língua, o trabalho com o nome, né, para os os estudantes em fase inicial, né, e aí como é que eu vou saber, né, se meu estudante se ele já domina a escrita ou se está ainda, né, em aquisição. Temos de voltar ainda para a avaliação diagnóstica, né, dentro daquilo que a gente entende, né, não tem como pensar um processo didático, né, um processo de ensino, se nós não tivermos um processo de avaliação, né. Esse processo de avaliação a gente já apresentou, né, todas as áreas inicialmente, então a gente sugere que sejam retomados esses resultados para saber, né, então esse aluno não, ele já avançou, ele não é aquilo que eu pensava ou não, né, e aí para a gente pensar dentro disso, né, de novo, né, tomando essa avaliação, a importância de colocar aí, não distantemente, né, mas agrupar com estudantes com níveis próximos, né? Não tão muito longes, porque isso vai dar problema, mas também não muito iguais, né? Então, há toda uma questão aí sobre agrupamento produtivo que precisa ser bem pensado. Para os estudantes em fase inicial de aprendizagem, então a gente vai trabalhar com o nome, porque o nome completo mesmo, né? Que é um gênero também, e que vai aparecer, a gente já acabou de ver, em diferentes suportes, né? RG, CPF, carteira de trabalho, de habilitação, né? De condução, atestado, né, de nascimento, na certidão de nascimento, desculpa. Então, é um gênero que a gente usa muito, né, e que a gente quase pouco fala sobre esse gênero, né. Para esses estudantes em fase inicial, a gente sugere que sejam trabalhados também com as letras móveis, né, auxilia bastante também ter essa visualização, e até para compor palavras é um recurso muito interessante, né. Sempre que a gente vai trabalhar com o gênero, a ideia é sempre a gente discutir, né? Então, onde esse gênero, como é que ele é usado socialmente, né? Então, fazer essa discussão, né? Possivelmente a gente vai ver, né, que tem nomes que são sempre muito comuns, né? Antigamente, vou dizer antigamente, porque eu acho que hoje já não está mais tão comum, né? Já devem ser outros, mas a gente tinha muito Maria, né? Muito João, né? Talvez hoje seja mais Renan, não sei, né? Mas, assim, é importante que a gente faça também essa discussão. Como eu já disse aqui, né, o que implica na minha identidade ter uma pessoa aqui, né, ou isso como a Isabel trouxe, será que a gente é parente? E às vezes a gente vai procurar, aparentemente não somos, né, mas podemos descobrir uma certa ligação, né, há sobrenomes que são mais comuns, outros que são menos, né, então, sempre que nós trabalhamos com algum gênero, é importante fazer esse momento antes de começar o trabalho com a escrita de fato, e acho que também assim se dá nas outras áreas, né, para a gente entender,
para que possa ter essa construção sobre esse uso social, né? Os nomes têm uma estrutura fixa, né? Então, assim, Rogéria é o prenome, né? Sempre todos nós temos um prenome, né? E todos temos que ter na nossa sociedade um sobrenome minimamente, né? Então, se eu me chamo Hermes Santos, Hermes vai ser meu prenome, né? E Santos vai ser meu sobrenome. Ou se eu inverter essa ordem, vai mudar também, né? Se for Santos Hermes, então meu primeiro nome é Santos, né? E Hermes passa a ser meu sobrenome. Então, é importante fazer essa discussão sobre essa questão da estrutura, né, desse gênero, né? Que às vezes não fica perceptível e tem muita dificuldade mesmo, né? Principalmente aonde é o sobrenome. Como é que eu sei o que é sobrenome? Sobrenome geralmente vem de família, né? E tudo que não for mantido, vamos dizer, da família, costuma ser primeiro ou segundo nome, né? Então, essa reflexão é interessante para entender muitas vezes, né? Principalmente eu, por exemplo, chamo Hermes Tales, né? A turma acha que o Tales é sobrenome. Não, minha família não é Tales. Minha família é Santos, tá bom? Então é importante fazer essa discussão, né? Depois disso, a gente vai, para esses estudantes em fase inicial, já pensar na questão da dimensão sonora. Como é que funciona a nossa língua, né? Ela funciona através de sílabas, e aí aí eu posso complexificar, né? Também é interessante, a partir dos nomes, trazer algumas ressalvas, né? Por exemplo, algumas letras, né? Que não são usuais na nossa língua, mas que os nomes permitem, né? Então, a gente vai ter Isabel com S, Isabel com Z. Sempre uma discussão, quem é que está certo, quem está errado. Não tem certo e errado com o nome, né? São questões ali que o estilo permite, né? Hermes com H, Hermes sem H, também é comum. Mas outras letras que não são usuais que vão aparecer muito, né? K, né? Então, Kátia com C, Kátia com Kelly com Q, U, e Kelly com K, W, né? É outra letra. E aí, assim, explorar que isso, geralmente essas são 3 letras, né? O K, o W e o Y são muito usados em nomes, né? Explicação. Porque geralmente esses nomes vêm, né? Muitos nomes são estrangeiros e passam a ser usados. E também, às vezes, uma questão mesmo de gosto, né? Para deixar o nome mais chique, a gente ouve algumas vezes. E isso é possível no nome, né? Em outras palavras, a gente não vai ter essa liberdade, tá? Então é importante a gente ter essa questão, tá? A partir desse trabalho com o nome, a gente sugere também que seja feita aí uma lista de nomes, né? Dos alunos. Eles possam comparar, então, né? Rogério e Rodrigo, né? Esse som inicial, né? Que é boa, né? Igor e Isabel, né? Tem um I, né? Então, que a gente possa comparar esses nomes que tenham e aí construir, por final, uma lista, tá? Isso vai depois a gente ter aí um fechamento, né? Que a gente pode fechar, como a gente está sugerindo, o uso com a carteira de identidade, com o CPF. Então, feito toda essa discussão, construídas essas reflexões sobre o sistema, a gente volta para o uso social de novo, né? Então, como é que a gente finaliza esse momento? Retomando aí essa discussão. Tudo bem? E aí, assim, aproveitando a deixa, né? Nos falou aí da nome, associação com os números, né? E uma atividade bem interessante que a gente pode fazer com os estudantes é a posição da construção da linha de tempo individual, né? Principalmente para aqueles alunos que já estão com domínio da linguagem de maneira mínima, né? Então, qual é a ideia? Os estudantes, eles vão organizar dados que são importantes, né, referentes à sua vida pessoal. Então, ele pode registrar a data de nascimento, a data de nascimento do primeiro filho, a data de casamento, a data de primeiro trabalho. E aí, além dessas datas que são pessoais, também seria interessante ele inserir na linha do tempo informações sobre a localidade onde ele vive, alguns temas que sejam nacionais ou até mesmo internacionais, né? E aí ele construir essa linha de tempo. Essa linha de tempo ela vai ajudar o estudante a se ver como parte da história, parte da sociedade, né? E aí existem muitas maneiras diferentes de fazer linha de tempo. Existem vários modelos distintos, né? Então a gente tem as linhas de tempo que são analógicas e a gente tem também as que são digitais, né? Analógico, eu já fiz uma experiência bem interessante com meus estudantes. A gente fez uma linha do tempo do desenvolvimento do pensamento combinatório, uma disciplina que eu ministrei com meus estudantes da licenciatura. E aí o que a gente fez? Foi uma linha de tempo analógica, e aí a gente pegou um barbante,
E aí a gente pegava uma folha de papel A4, a gente cortava, dividia em 6 partes iguais, eles colocavam as informações nesses papéis relativos ao ano que eles estavam analisando, né, que eles tinham levantado ou num texto ou numa investigação que eles fizeram na internet. E aí eles registravam nesses diferentes papéis e depois eles iam organizando o barbante. Os alunos estavam trabalhando em grupos distintos, e aí a gente fez a composição de um barbante só, com uma linha de tempo só, a partir do trabalho de cada grupo, né? Então, na sala de aula a gente pode fazer a mesma coisa, cada aluno constrói a sua linha de tempo pessoal e, posteriormente, a gente pode fazer com que uma linha só seja produzida a partir das construções individuais. Aí é muito interessante, né? O aluno descobrir que o ano em que ele começou a trabalhar foi o mesmo ano que o filho do colega nasceu, né? Então você vai vendo essas similaridades e também vendo os acontecimentos, né, do mundo presentes na sua vida, né? O ano em que o Brasil ganhou a Copa, o ano em que a pandemia da Covid começou. Então, isso faz com que o aluno dele se veja, né, no mundo. Então, a gente pode fazer isso de forma analógica, né, que facilita o trabalho, mas se a gente for também para versões que são digitais, isso vai ajudar, em alguns casos, para o aluno que ainda não domina totalmente a língua escrita. Então, ele pode usar imagens, ele pode usar fotos, né, ele construir uma linha mais vinculada a imagens do que a palavras, né, no processo de alfabetização ainda em curso. Então, esses aplicativos eles vão enriquecer muito o processo. No material que a gente escreveu, né, nós indicamos inclusive outros recursos, né, por exemplo, a gente falou do alfabeto móvel, né? A gente pode ter também os números móveis, né? Então você ter fichas numeradas para o aluno fazer composição numérica, né, levantar hipóteses em relação à leitura e escrita, né? A gente também sugere o uso de recursos que vão facilitar o trabalho com o campo numérico, a exemplo do material dourado, o ábaco, né, e outros, tanto na versão física quanto na versão digital. Então, existem muitos aplicativos que vão ajudar o trabalho desse professor, né? E como a gente falou, a questão de diversificar as atividades que são propostas. Então, fazer jogo envolvendo números, né? Você pode fazer peças de teatro, tem vídeos muito bons, a gente está indicando alguns vídeos bem interessantes, né? Tem um que eu acho super legal, que foi produzido pela BBC, que é sobre a história do número 1. Aí a gente diz, é um livro de história da matemática, um vídeo da história da matemática. Não, é um vídeo sobre a história da humanidade. Né? Então, assim, a gente vê como essas coisas caminham juntas. E aí tem assim, uma quantidade enorme de opções que o professor pode discutir. A questão da identidade vinculada aos números e às palavras, né? Tu conheces algum aplicativo que ajude aí nesse trabalho da construção da linha do tempo? Várias possibilidades, como você colocou, sugestões. Né? Pensando no aspecto digital, a gente tem a possibilidade do próprio Canva, né? O professor pode, né, acessando o Canva pelo site mesmo, ele pode ir mostrando para o aluno, né, como construir isso. E a oportunidade é justamente essa, como você falou, né? Porque ele vai ter a liberdade de trabalhar não só com palavras, mas com imagem, né? E associando a partir daquilo que ele achar interessante para ele, né? Então, é a utilização da criatividade mesmo. Sim. E tem também um outro site, né? Tem lá mesmo, quando você acessar, que é chamado TikTok. Não é o TikTok, é outro. Mas ele também é gratuito, né? Tem, claro, né? A partir dos níveis que você for, né, avançando, você pode pagar, mas ele também é de acesso gratuito, que também dá a oportunidade de você criar a linha do tempo. Então, é como você falou, Rogério, assim, as oportunidades são diversas, né? O professor só basta mesmo, né, perceber essas oportunidades, né, ou seja, esses recursos que estão disponíveis para orientar. O que precisa é fazer essa orientação, que o aluno possa visualizar e compreender como fazer uso desse recurso. Então, torna até mais dinâmico, né? Assim, como você colocou, existe essa oportunidade de fazer esse trabalho coletivo, né? Tanto analógico quanto também digital. Então, de repente, juntando 2, 3, até 4 alunos, eles mesmos vão construir ali, né? Dar uma possibilidade de uma temática a partir da identidade, e eles vão ali construindo as ideias, né? Para irem se identificando justamente nesse processo. Então é isso. Acho que é interessante, né, a gente chamar a atenção que a gente está trabalhando com propostas que conversam, né? Sim. Então, a gente estava tratando, por exemplo, de documentos oficiais, né? E ali a partir do nome. Isso. Então, a partir do nome a gente vai avançando para a linha do tempo e vai unir as 3 áreas, né? E aí, a partir da linha do tempo, na língua portuguesa, a gente vai sugerir para esses alunos que já dominam, né, minimamente aí o sistema de escrita, a produção de uma mini autobiografia, né? Que é momento, né,
existem outros gêneros também que a gente pode fazer a partir, né, a linha do tempo, o perfil, né, que é um gênero que hoje em dia está caindo um pouco, né, mas antigamente existia mais, né? Antigamente havia o retrato, né, escrito, que era diferente. Mas a gente propôs a mini autobiografia para a pessoa também se ver, né, enquanto, né, qual é a minha história, né, qual é a minha identidade. Então, está tudo unido, e a ideia de unir as áreas, né. Com esse gênero específico, ele é um gênero que não é tão, circula muito, ele circula em alguns lugares, então a gente pede ali há 2 sugestões, mas o professor pode encontrar outras, né, na internet, em outros recursos, e levar para a sala de aula. É preciso que eles vejam esses gêneros, né? Sempre é importante que o aluno tenha um primeiro contato. E aí, procurar, a partir disso, né, uma discussão sobre para que será que serve uma autobiografia, né? Quem é que tem uma autobiografia, né? Todo mundo pode ter, todos temos, né? Agora não são registradas, muitas vezes, né? Nós, professores, ainda temos uma certa uma biografia que é ali no Lattes, né? Ou em outros sites, a gente coloca. Mas é isso, né? Nem todos temos essas, né? E não temos o mesmo valor de outras pessoas, né? Nossa biografia não tem. Também isso é interessante de discutir, né? Quer dizer, temos um valor, sim, né? Mas nessa sociedade de mídia, né? As estrelas parece que tem muito mais proeminência, né? Mas todos nós temos uma identidade ligada a isso. Então, depois dessa discussão, a ideia é que a gente faça aí um estudo, né? A gente peça, então, faz essa discussão, perceba como se organiza, como é que tem essas partes, e na sequência que a gente faça uma reflexão, então, o professor recebendo essa primeira produção, então, os alunos vão ter pensado, vão ter estudado o gênero, vão ter planejado e depois produzido, ele recebe, né, analisa quais são as dificuldades de escrita dos alunos, e ele vai pensar, não dá para atacar todos os problemas, né, ao mesmo tempo, isso vai desgastar os alunos, eles vão acabar não, né, a gente orienta sempre que sejam 2 problemas no máximo, né? E os mais recorrentes, e os outros trabalhados na individualidade. E, como a gente já viu, tem um vídeo, né, que é Planejamento e Organização da Prática Pedagógica, que foi com a professora Patrícia, também aqui do Pacto, que seja organizado um módulo a partir dessas dificuldades. Né? E aí, uma das sugestões que a gente sempre percebe no processo de fabricação é o uso do M e do N, né? Tem umas regrinhas básicas, lá no material didático isso está mais detalhado, né? Então, é uma sugestão, mas isso precisa também ser olhado com cuidado. A partir vezes, os alunos não têm essa dificuldade, né? E aí, a gente volta, né? Faz para finalizar nesse módulo, os alunos vão, então, a partir dessas reflexões, produzir novamente, né, uma versão, pode ser a final ou não, das autobiografias deles, e a sugestão depois que isso seja publicizado, né, para que seja fechado, né, ali. Então, pode ser colocado, eles podem trocar entre eles, eu posso pôr em cartaz, aí é uma discussão que o professor vai ter ali com as condições. E eles podem, inclusive, usar as redes deles sociais, né, para publicar esses vídeos. Né? Então, esse é um gênero que a gente tem sugerido para trabalhar aí com relação às 3 áreas. Ótimo. Bem, meninas, acho que o papo foi muito bom, né? A gente estava, né, aqui. E só que gostaríamos, né, de colocar bem claramente que são possibilidades, né? Nós não esgotamos essas possibilidades. São orientações que servirão de base para ideias que vocês vão poder construir, né? Que vocês podem construir, por assim dizer. E a ideia é de que sempre esse trabalho seja olhado, né? Dadas as condições dos alunos, os níveis de aprendizagem dos alunos, também as condições reais daquele grupo, daquela comunidade que se encontra, da própria escola e do próprio professor. Né? Então, nossa ideia com essas propostas é auxiliar aí na prática docente. Foi um prazer, né, estar com vocês, né, e esperamos nos encontrar na próxima.